Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade em estar em sua presença. Hoje, dia 5 de dezembro de 2025, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando uma série de assuntos sobre a salvação e justificação, os pilares da vida cristã, cujo texto base, o livro que nós estamos trabalhando, se encontra no livro do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos romanos, e nós estamos aí a cada dia aprendendo ainda mais com o Espírito Santo e com as instruções dadas na palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre mais um tema muito importante, em que muitos cristãos estão tropeçando nesse tema. E qual é? O cristão e o Estado, submissão cristã à autoridade. A gente precisa tomar muito cuidado, porque há muitos que dizem que a igreja não se mistura com política. Claro, dependendo do contexto, dependendo do assunto, não pode se misturar com o sistema da política a igreja. Mas só que nós, como cidadãos da terra, nós temos que exercer os nossos compromissos diante das autoridades. E sendo assim, é claro que tanto a política como a igreja, umas dependem uma da outra. Claro, essa dependência é sobre legislação, é sobre outros assuntos. Agora, é claro que a nossa maior dependência é de quem? É de Deus, exatamente. A partir do momento em que a política, o sistema da política vai interferir nas verdades das Escrituras, aí acabou o limite, acabou o caminho, acabou, a junção junto com a política. Aí não. Aí cabe mais obedecermos a Deus do que aos homens. Tá ok? Então a gente precisa compreender e tirar um pouco dessa pedra do nosso meio, do nosso meio. Porque se nós virarmos as costas diante das nossas obrigações sobre as autoridades, vai continuar daqui para pior o jeito que já está, Já está uma calamidade a política. Então, se a igreja virar as costas para isso, vai piorar mais ainda. Então, é por isso que nós temos que exercer e fazer a diferença nesse meio. Tá ok? Então, vamos para o texto nesse dia, em nome de Jesus. Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de número 1 ao 7, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Vamos para mais um texto, para estar junto aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 13 ao 17. Olha o que diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem,
tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Verso 17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Glória a Deus, 2 textos em que vai nos ajudar a iluminar e abrir a nossa mente sobre o cristão e o Estado, submissão cristã e autoridade. Romanos 13, do 1 ao 2, a origem da autoridade. O que Paulo diz? Toda autoridade legítima existe porque foi estabelecida por Deus. Resistir à ordem estabelecida é resistir ao próprio Deus. Então o ponto-chave é: a submissão não é porque a autoridade é perfeita, mas porque Deus é soberano e também vai fazer nós refletirmos a Cristo, ok? Então, seja respeitoso com líderes civis, mesmo quando não concordar em tudo. Nós temos que respeitar. O cristão influencia mais pela postura honrada do que pela rebeldia. Lembra Jesus diante de Pilatos? Diante, né, de quem queria condenar ele, falando, até mentindo, até falando para ele, ó, você temos acusações. Jesus respeitou o tempo todo. Isso cabe a nós também. Capítulo 13, do verso 3 ao 4 de Romanos, a função do governo. Qual é a função do governo? A autoridade é ministro de Deus para o bem, punindo o mal e promovendo a ordem. Isso tem que ser. Claro, ô Adriano, não é isso que a gente vê. Exatamente. Mas é para isso, essa seria a função do governo. Então, ponto-chave: a justiça civil é um instrumento da graça comum de Deus. A justiça praticada e feita da maneira correta. Não há justiça? Claro que há. Há alguns juízes, há algumas leis, há algumas autoridades que realmente fazem o que deve ser feito. Mas a gente vê que a maioria não faz. Mas também de todo a gente não pode colocar na mesma sacola. Então, apoie o que é justo e denuncie o que é mal, mas sempre com espírito de humildade. Ore pelos governantes, pois as sociedades dependem da sabedoria deles. Irmãos, desculpa tocar nesse assunto, mas eu preciso tocar. É a mesma coisa agora da grande cilada do diabo. Sabe qual que é a grande cilada do diabo? A sacada que ele está fazendo com todo mundo, com a igreja, com os cristãos. É sobre esse negócio agora da direita e da esquerda. Meu Deus do céu. Que conflito. O inferno acho que deve estar aplaudindo a cada dia sobre esse bafafá. Irmãos, a gente viu na eleição, quando Bolsonaro saiu, cristãos chorando, deitando, caindo, querendo se matar, e agora, e falando que tá perdido. Gente do céu, nossa dependência, nós dependemos de Deus. Lembra, eu preciso lembrar, vamos para as escrituras. O povo perece por falta de entendimento. Deus é tão poderoso que ele pode pegar um camarada da esquerda e fazer com que ele pratique a justiça de Deus. Ah, Adriano, heresia, mentiroso. Como que foi Ciro? Quem foi o rei que libertou o povo de Israel cativo na Babilônia? Qual foi o rei? Foi um profeta? Foi alguém que Deus levantou e falou, eis que te digo? Não. Deus levantou um cara ímpio, de uma nação ímpia, pagã, e falou assim, esse vai ser meu instrumento em que eu vou abençoar meu povo. Irmãos, pelo amor de Deus, não entre nesse negócio. Virou uma idolatria o que a gente vê disso aí, e brigando e tal, uma discussão nos púlpitos, em todos os lugares. A gente não tem que se envolver com isso. Dependência de Deus. Entrou lá, amém. Se é o momento, se Deus quer apertar a igreja, Deus quer apertar o povo, Deus quer mostrar, revelar, amém, irmãos. Falar como Noé. Quiséssemos, a gente só quer o bem, mas quando vem o castigo, nós não quer. Você acha que diante de tudo isso que está acontecendo, diante de tudo isso, a mão de Deus não vai pesar? E quando a mão de Deus pesa, é para justos
ímpios e justos, vai todo mundo sofrer. Mas só quem que vai prevalecer? Os fiéis. Os fiéis de Deus permanecem. Por quê? O justo vive pela fé. Abacuque. Irmãos, pelo amor de Deus, não entra nisso. Pede para Deus arrancar essa idolatria do nosso coração. Pelo amor de Deus, isso está nos afastando de Deus. O nosso trono agora tem político. O trono que eu estou falando é o nosso coração e não a Deus. É Deus. Daniel foi levado para Babilônia. Tá bom, estou aqui. O rei, o governante, o rei não é pagão. É pagão quer dizer, eles só não vão me prostrar. Me prostrar não vou, ficar apoiando eu não vou. Eu vou ter minha atitude de cristão, mas eu vou me desesperar, falar, acabou tudo? Não. Precisamos de Daniéis, de Sadraque, Mesaques e Abidinegos na nossa geração. Vamos lá, segura, Adriano. Capítulo 13, verso de número 5 de Romanos, a consciência cristã. A submissão não deve ser apenas por medo da punição, mas por consciência diante de Deus. Então, obedeça às leis civis como parte do seu testemunho cristão. Nós temos que obedecer. Evite jeitinhos que comprometem sua integridade e desonrem o nome de Deus. Evite jeitinho. Não tem esquema. Não tem o jeitinho brasileiro, não tem mais. A gente é nova criatura e tudo se fez novo agora. Do verso 6 ao 7 de Romanos 13, a responsabilidades cívicas. Paulo inclui deveres práticos: pagar tributos, respeito, honras às autoridades. Pague suas contas em dias, impostos e trate autoridades com urbanidade. Tá ok? Seja exemplo da cidadania para não dar motivo de acusação contra o Evangelho. Não devemos envergonhar o Evangelho de Deus. Agora na carta de Pedro, no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 13, a submissão por amor ao Senhor. Pedro destaca que obedecemos por causa do Senhor, não por mérito humano das autoridades. Lembra? A gente só fica, vamos aí, ser submissos porque nós amamos a Deus, é a Deus, porque a gente entende que toda autoridade foi constituída por Deus. Lembra que Jesus falou? A palavra de Deus fala, você só está aí com essa autoridade porque foi dada por Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência. Ah, mas não faz as coisas de Deus. Ok, mas foi permitido por Deus. Então, antes de obedecer ao Estado, lembre-se que sua obediência é um ato de adoração a Deus. Isso tem que glorificar a Deus. Verso 14 e 15 de 1 Pedro, capítulo 2. A boa conduta é o propósito do bom testemunho. A boa conduta dos cristãos silencia críticas e refuta acusações injustas. Então, o comportamento cristão é mais convincente do que argumentos, do que palavras. Quem vive com honra, fecha a boca dos críticos. Então, não tem ninguém, não pode haver acusação contra nós. Pode haver mentiras, mas, na verdade, nós darmos motivos para acusação contra nós, isso não está na vida do cristão. Verso 16, a liberdade que não virou rebelião. Somos livres em Cristo, mas não para usar essa liberdade como capa de maldade ou rebeldia, né? Sabe, se rebelar, querer fazer arruaça, envergonhar, irmãos, pelo amor de Deus. Então, liberdade cristã não é desculpa para desrespeito, violência ou desordem. Bem-aventurado os pacificadores. Não falo mais nada. Use sua liberdade para servir, não para se impor. E o verso 17, último. 4 atitudes do cidadão do céu. Honrem a todos, ame os irmãos, temem a Deus, honrem ao rei. Honrar a todos, trate pessoas com dignidade. Amar os irmãos, priorize a sua igreja. Temer a Deus, ela é a autoridade suprema. Honrar ao rei, respeite a autoridade sem idolatrá-las. Respeite as autoridades sem idolatrá-las. Oremos ao Senhor. Pai,
Em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Pai amado, tira, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, esse laço, teu povo, do laço do passarinheiro, em qual o inimigo, o diabo, Satanás, Senhor, está levando muitos cristãos, Senhor, nesses conflitos e tirando o lugar do Senhor do trono do nosso coração e colocando homens. Senhor, meu Pai amado, nós devemos honrar a Ti, Senhor, meu Pai amado, e crer somente a Ti, Senhor, meu Pai, porque a Tua palavra nos diz: maldito o homem que confia no outro homem. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós somos mais que vencedores em Cristo e seguros estamos em Deus, porque o Senhor, que é o Rei, que é o governador, é o Senhor que governa a nossa vida. Por isso não tememos, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua saúde, seu ministério, em nome de Jesus.